Louvado e exaltado seja Deus. Salve, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, de capítulo número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Deus sempre tem uma surpresa, sempre algo separado e preparado para cada um de nós. Muitas vezes chegamos na casa do Senhor triste, abatido, pensando: Senhor, será que tudo que eu faço, será que tudo que eu me esforço, será que tudo que eu penso, será que tudo que eu planejo realmente vale a pena continuar e prosseguir com tudo isso, porque está dando tudo errado? Muitas vezes nos questionamos até porque Deus nos deu a vida. Para quem está com dificuldade de encontrar, fica lá no Novo Testamento, depois de João, depois de Romanos, depois de Atos. 1 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 9. Louvado seja Deus. Esperar os irmãos, porque é necessário que essa palavra os irmãos acompanhem. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem está procurando misericórdia, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz dessa maneira, palavras de Paulo aos Coríntios: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mais uma vez: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo teu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos desocupem as mãos e dê uma salva de palma bem forte para Deus. Dê uma salva de palma para Deus nesse momento, porque Deus, Ele é tremendo, porque Deus conhece tudo, o seu íntimo, Deus conhece o seu pensar e o seu levantar. Ainda que você chegasse aqui e dissesse: Senhor, eu não tenho condição de fazer, eu não tenho condição de ir, eu não quero continuar, porque nada vale a pena, porque, Senhor, esse fardo está tão grande. Mas Deus
vocês estão de pé, é porque eu permiti para que visse a sua vitória chegar em suas mãos, para que diga: realmente o Deus dela, o Deus dele é maior do que qualquer trabalho feito, do que qualquer oferenda, do que qualquer roça, do que qualquer chaga, do que qualquer paralisia. Ei, Deus é contigo em todo o tempo. Lavaço e ande com palavra fácil. Quando Paulo chega em Coríntios, ele diz: ei, eu vim pregar um amor, eu vim falar de um amor tremendo, eu não vim por mim, porque se fosse por mim, eu não viria, porque se fosse por mim, eu não conheço o que você está passando, eu não sei o que acontece. Se fosse por mim, eu falaria palavras elaboradas, mas pelo Espírito de Deus, Ele conhece todas as coisas, ainda que o íntimo da carne, ainda que o íntimo do Espírito, o oculto, o não revelado, e aquilo que ainda não chegou ao homem, é que Deus preparou para mim e para você. Louvado seja Deus. Paulo, quando ele se direciona a Coríntios, ele sabe que aquele povo necessitava ouvir as palavras de Deus. Ele sabia que as pessoas estavam chegando, deuses pagãos, que aquele povo estava preso ainda por causa dos romanos, por causa de uma ideologia ainda cultivada diverso, por causa dos romanos, por causa de César, por causa de qualquer outro grego. Mas Deus enviou Paulo, porque Paulo sabia que no meio daqueles homens pagãos, no meio daquele povo, ainda tinha alguém com sede, querendo ouvir a verdade, querendo conhecer e saber mais sobre o Jesus que foi crucificado. Porque quando Paulo é enviado, ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus pessoalmente. Paulo, ele não tinha caminhado comigo com Jesus como seus outros discípulos tinham comido. Não tinham chegado para o mestre e dito: mestre, eu estou cansado, porque nós andamos na Galileia, nós andamos em Jerusalém, nós andamos por toda a outra parte. Quando nós chegamos lá, nós não somos aceitos por todos, mas por alguns. E Jesus sempre dizia: ei, a palavra chegou a todos, mas apenas alguns a aceitaram, e esses são os necessários que aceitem. Ainda que ninguém dê nada por mim, ainda que ninguém dê nada por você, Jesus, Ele tem grande valia pela sua vida e pela sua alma, em todo o tempo, em toda a história. Mas Paulo, ele sabia que aquele povo, para poder acreditar em um Jesus que tinha sido crucificado, que tinha entregado o seu corpo pela humanidade, que tinha saído dos altos céus, de um lugar que ele era soberano. Ele sabia que para poder falar para Coríntios, para aquele povo pagão, ele precisava muito mais do que conhecer aquele povo, mas ele precisava conhecer simplesmente o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que guia cada palavra, é Ele que guia cada passo, é Ele que diz o que fazer e o que não fazer, é Ele que diz aonde deve entrar e aonde não deve entrar. Ainda que Paulo dissesse: eu preciso entrar naquela casa, porque de repente ali eles precisam conhecer a Jesus, ouvir a palavra, mas o Espírito sempre dizia: naquela casa não, naquele lugar não, mas vá em tal lugar. Mas Paulo, ele sabia que, sendo guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele conduzia nas palavras certas e nas palavras corretas, para que quando ele falasse, ele não visse uma multidão olhando para ele e querendo aplaudir o seu jeito de falar, porque antes ele era um soldado romano de 50, de 100, de 200, que quando ele falava, todos aqueles soldados batiam continência, e mesmo que ainda
suas palavras, aqueles soldados tomavam como lei, porque ele falava e ele tinha autoridade. Mas ele é a autoridade do homem que mandava ele fazer, e se não fizesse conforme aquilo que ele mandava falar, ele mandava pegar aquele soldado e açoitar, jogar na prisão, tirava a sua espada, tirava a sua cooperação. Aqueles soldados tinham medo dele. Mas agora Paulo, ele não vivia mais com a autoridade de um romano, ele não vivia mais com a autoridade das suas medalhas. Quando Paulo fazia qualquer coisa, ele não pegava uma veste ou alguma coisa, como ele fez com Estevão, ele dizia: esse é o meu prêmio. Mas toda vez que ele ia como desconhecido, ele ia como alguém que não conhece nada de ninguém, porque quem conhece a minha vida e a sua vida é o próprio Espírito Santo de Deus. Paulo, ele não tinha mais uma autoridade de ninguém. Ninguém mais tinha medo de Paulo, mas agora eles olhavam para Paulo como um cristão. E alguns olhavam para ele até como um inimigo, achando que ele estava indo para poder observar. Paulo, antes que, quando ele ameaçava de morte, agora ele é ameaçado, e muitas vezes pelos próprios que estão dizendo: o que tu faz aqui? Você veio para nos vigiar, para nos matar? Cadê a sua espada? Cadê os homens que andavam com você? Cadê o seu cavalo? Paulo, antes as pessoas fugiam dele, mas agora ele fugia dos próprios romanos. Ele fugia dos egípcios, dos etiópios. Ele fugia dos próprios cristãos, e muitas vezes, quando ele ministrava e falava da palavra do Senhor, ele tinha que correr e se esconder para não ser morto. Mas, aí você se pergunta: o ministro da palavra de Deus correndo e fugindo ele? Às vezes Deus diz: ele corre e se esconde, porque é necessário que você se esconda no tempo certo. Eu vou falar para você sair. Quando Elias, ele profetizou, Deus disse para ele: olha, foge, se esconde na caverna. Mas quando ele matou aqueles soldados, aqueles profetas de Baal com a espada, e uma mulher chegou e ameaçou ele correu e se escondeu porque ele quis, não porque Deus mandou. Às vezes é necessário que nós corremos, que nós fugimos e se escondermos para ter uma própria intimidade com Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos que nós necessitamos de ter aquela intimidade. Nós não sabemos muitas vezes que as coisas começam a desandar, a dar errado, que as perseguições, os males e as doenças, elas começam a vir porque nós carecemos da intimidade com Deus, e nós não temos mais a intimidade com Deus. Nós não tiramos mais o tempo e separamos falando: hoje eu não estou fazendo nada, hoje eu vou tirar o dia para ler a palavra, eu vou ter um dia para orar, eu vou ter um dia para poder falar com meu Deus, eu vou ter um dia para poder só ouvir louvor, eu vou ter um dia só para poder ouvir hinos, porque é uma intimidade que eu quero com Deus. Mas eu não tenho força para orar, eu não tenho força para jejuar, e a minha visão não permite que eu leia a palavra como antes. Então, liga no hino, no louvor, porque muitos hinos, muitos louvores tem som, e ali você vai começar a se ligar em Deus, vai começar a falar com você dentro da sua casa através dos louvores. E o que Deus começar a falar com você, naqueles louvores, você mesmo vai sentir vontade de orar, de clamar, de se derramar diante de Deus, e se rasgar e dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação, eu não estou
Eu sou o que te dá vontade para ir um pouco mais. Eu sou o que te dá vontade para dobrar os seus joelhos e se derramar perante mim. Porque toda vez que você desce no degrau do homem de joelhos, você sobe no patamar de Deus. Porque quando iniciamos uma conversa, uma oração com Deus, dizemos: Senhor, sou tão pequeno, sou tão falho da minha casa, Senhor, eu sou o menor. Senhor, da minha empresa onde eu trabalho, eu sou o menor. Eu sou o último que eles lembram. Senhor, aonde eu estou, eu sou o menor. Senhor, eu não sou lembrado por ninguém. Mas eu sei que o Senhor está no alto dos céus. O Senhor lembra de mim, que o Senhor me vê, porque os seus olhos não estão fechados, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ver e nem ouvir a oração do teu servo. Toda vez que nós derramamos diante de Deus, dizendo: pequeno eu sou, Senhor, mas o Senhor é grande, o Senhor diz: ei, você é pequeno para os homens, mas você é grande para mim. Você sendo pequeno, você está incomodando muita gente, porque no seu trabalho olha torto para você, porque você tem um brilho diferente. No seu trabalho ninguém lembra de você, porque você é diferente. No seu trabalho ninguém lembra para te dar um cargo maior, porque você é diferente. Eles querem te derrubar de qualquer maneira, porque eles querem ver aonde está a sua força, aonde está a sua confiança. Mas Ele: eu quebro todo jugo, eu esmiuço a pedra, eu sou apenas migalha, até o mais forte, mais brilhoso diamante. E faço desse diamante o mais puro dos puros diamantes, aonde todos vão se chegar a você dizer: da onde você tira tanta força no momento que era para você estar caído? Como você consegue caminhar um pouco mais, sendo que foi tanta pancada que te deram, tanta pedra que te jogaram? Até aquele que fez trabalho para você, para te derrubar, vai chegar para você: como que você ainda está aí? Eu fiz trabalho para te tirar. Eu fiz trabalho para tirar suas pernas, para tirar o seu andar. Eu fiz trabalho para que você fique com um corpo cheio de chagas. E você ainda está aí, como que você consegue tudo isso? Sabe por quê? Porque eu ainda estou caminhando, porque eu tenho saúde, porque eu ainda tenho vida. É porque eu sirvo um Deus que tudo pode, tudo faz, tudo vê. E antes mesmo de você lançar qualquer coisa sobre mim, ela vai bater e voltar para você 2 vezes mais do que você gastou. Mas não porque eu quero, mas para mostrar que você está lidando e mexendo com o servo, com a serva de Deus. Porque Paulo, ele diz: mas Deus revelou-nos pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que aprofundize, ainda que você tenha se derramado, ainda que você esteja com dor, ainda que você esteja com a sua alma toda ferida. Deus, Ele penetra antes de você falar qualquer palavra. E Ele diz: se as pessoas conhecessem a Cristo da mesma maneira que nós conhecemos, não teriam crucificado Jesus. Nós crucificamos Jesus todos os dias, como dizemos: Senhor, essa prova não vai mais acabar. Senhor, essa prova era tão grande que o Senhor está dando conta de terminar com ela. Senhor, as pessoas elas são tão maus, que nem o Senhor consegue calar essas pessoas. Paulo, ele sabia que a partir do momento que ele decidisse tomar uma decisão de seguir a Cristo, ele não seria mais visto com os mesmos olhos pelos aqueles que antes ele comandava. Ele não seria visto da mesma maneira pelo príncipe, pelo rei, pelos soldados. Ele não seria visto
da mesma maneira que antes olhavam para ele, e que ninguém chegaria para ele e bateria mais continência, que ninguém mais o convidaria para poder entrar na sua casa, que ninguém mais ofereceria um banquete para ele, que ninguém mais diria para ele: olha, Paulo, vem cá, seja convidado de honra. Mas aqueles que andaram com ele seriam os mesmos que iriam perseguir ele, seriam os mesmos que iriam tentar prender ele, seriam os mesmos que iriam encarcerar ele, seriam os mesmos que iriam colocar ele no navio, e naquele navio, o navio iria se afundar, e aqueles soldados iriam matar Paulo e todos, porque diziam: eles vão fugir. E Paulo diria: não mate ninguém não, porque nós vamos sobreviver, nós vamos chegar do outro lado. Não é aquele mesmo Paulo que, quando ele foi pegar um graveto, uma cobra peçonhenta, venenosa, picou ele, e todos olharam para ele e disseram: ele vai morrer porque foi picado, e o veneno dessa cobra mata até um cavalo, mata um boi. E quando o tempo foi passando e nada aconteceu, as pessoas olharam e disseram: como é que pode ele estar vivo se não picado por essa cobra? Sabe por quê? Porque quando Paulo decidiu seguir a Cristo, ele mudou o seu jeito de pensar, ele mudou o seu jeito de se vestir, ele mudou o seu jeito de se alimentar, ele começou a se consagrar mais a Deus, que até aquela cobra teve que reconhecer que o veneno dela não valia mais contra aquele Paulo. E quando as pessoas olhavam para Paulo, não via mais o soldado, eles viam alguém que sacrificou a sua própria vida inteira para poder seguir e fazer a vontade de Cristo. Alguém que deixou palácio, alguém que deixou uma casa toda montada, que deixou empregados, que deixou soldados, que deixou a melhor alimentação, as melhores roupas, e agora ele se veste com roupas doadas, ele come o que oferecem para ele, ele dorme aonde oferece moradia e uma cama para ele, ele bebe a água que tira do poço, dão para ele. Paulo não é mais aquele que tinha tudo, que comia de tudo, que tinha empregados, mas agora ele é uma pessoa que ele serve na oração, que ele serve no jejum, que ele serve na palavra, que ele chega e diz: irmão, você está precisando de uma palavra? O que você está precisando? Irmão, cadê a sua força? Você está doendo, você está machucado, eu vou sofrer com você, a mesma dor que você está sofrendo, eu vou sofrer com você. Ele se prontificava a orar, a jejuar, ele pousava naquela casa e dizia a ele: eu só vou sair daqui quando os seus problemas forem sanados e resolvidos. Paulo, ele decidiu largar tudo para poder tomar as dores das pessoas que estavam perdidas. E aí você diz: eu também me sinto perdido, eu me sinto tão pesado e perdido que eu tenho resolvido o problema de outras pessoas, eu tenho resolvido o problema das pessoas que não são problemas meus, eu não estou conseguindo resolver o meu problema, mas eu estou resolvendo os problemas de outras pessoas, e os problemas meus estão ficando. Eu estou dando resposta a outras pessoas, mas a minha resposta não está vindo. E a partir do momento que você larga tudo para resolver as coisas de Cristo, de outras pessoas, Deus, ele resolve as suas coisas automaticamente, sem você precisar quebrar a sua cabeça. Ele traz a solução dentro da sua casa, sem você precisar sair. Ele envia as pessoas dentro da sua casa para te dar e sanar a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade de momento, eu não sei o que você está precisando de momento, mas Deus, ele conhece o que você precisa e o que você necessita. E eu vim aqui essa noite, eu não vim procurar uma solução para o problema, mas eu vim procurar uma solução, um problema para alguém que está na Bahia. Eu vim procurar uma solução de alguém que está na Bahia e me telefonou e me mandou mensagem e disse que não tem como resolver. O problema
pode ser grande, mas a partir do momento que você coloca nas mãos de Cristo, o problema da outra pessoa é solucionado. E aí você vai ter a resposta de que aquela pessoa que estava na Bahia teve a sua resposta e a sua solução. Mas também é necessário você tirar um tempo para você resolver as suas questões, resolver o que está pendente, o que é necessário, deixar tudo em ordem, deixar tudo pronto para que ninguém diga para você que você está resolvendo os outros e as suas não. Do mesmo jeito que Paulo, ele foi enviado a Coríntios, a um povo que não tinha mais solução, enviado a um povo que servia a outros deuses, enviado a um povo que já estava preso em uma ideologia que desde criança lhe foi dada. Da mesma maneira que Paulo foi enviado àquele povo que antes se dobrava a outros deuses, e que agora ele disse para aquele povo: olha, Cristo, ele tem o seu problema, ele tem a sua resposta, ele tem a solução. Paulo, ele não fugiu do seu ministério. Paulo, ele não fugiu daquilo que Deus lhe mandou fazer. Paulo, ele continuou indo, persistindo e prosseguindo em tudo aquilo que Cristo lhe viu. Paulo, ele não foi como Jonas, que Jonas era para ir para Nínive, mas não foi para Nínive, ele foi para Tarsis. E aí veio uma grande onda e começou a chacoalhar aquele barco, a cortar o barco, como se fosse rasgar e cortar ele no meio, e aquela tripulação toda fosse lançada ao mar. Mas a partir do momento que Jonas disse: olha, a responsabilidade é minha, foi eu o responsável por tudo isso, me lança ao mar. A partir do momento que Jonas, ele se responsabilizou, o problema que veio das outras pessoas foram resolvidas. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra aqui que Cristo tem para você. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, de ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ainda que a sua resposta não veio, ainda que a solução não veio, Deus tem algo maior preparado para mim e para você. Coisas maiores e grandes que nós não estamos vendo, que nós não estamos ouvindo, que nós não estamos pensando, mas tem coisas maiores e melhores vindo também. E a palavra está aqui.